Vamos iniciar. Aí, à medida que as pessoas forem chegando, o Paulo vai aceitando aí o convite. Vamos então fazer uma oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu encontrar a eterna felicidade. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, então, como eu disse lá no grupo, né, nós vamos tratar do capítulo 6. Já estamos aproximando, né, do final do livro. Restam, fora este capítulo, restam mais 2 capítulos. Então, teremos mais 2 encontros ainda, né, antes do dia da consagração. Teremos o capítulo 7 e o último capítulo é o capítulo 8. Então, hoje é a nossa nosso antepenúltimo encontro, né? Bom, e o título desse capítulo é a figura bíblica desta perfeita devoção, né? Rebeca e Jacó. É um capítulo um pouco diferente, né, dos demais, porque este capítulo, São Luís pega uma história da Bíblia e traz para a gente, né, a relação dessa história com a consagração. Então, essa figura bíblica que São Luís traz para nós, a figura bíblica de Rebeca, né, que na verdade é uma pré-figura de Nossa Senhora, né? São Luís vai ali pegar as palavras de Rebeca e depois vai aplicar na vida de Nossa Senhora, né? O mesmo que Rebeca faz ali com o seu filho Jacó, é o que Nossa Senhora faz conosco, né? Os devotos dela, né? Então, a história é um exemplo admirável de todas as verdades descritas no tratado que São Luís coloca para nós, né, em relação à Santíssima Virgem Maria. Então, essa história ela é recheada de detalhes, ela está no capítulo 27 do livro do Gênesis, por isso que eu até pedi para vocês, quem pudessem ler esse capítulo 27 do livro de Gênesis, né? Para compreender melhor, ver os detalhes, porque realmente tem muitos detalhes nessa história. Só que São Luís, ele começa ali no capítulo 27 do livro do Gênesis, né? Mas eu queria fazer uma breve introdução de 2 capítulos anteriores, que é o capítulo 25 e 26, que vai nos ajudar muito também a entender melhor quando São Luís começar a contar a história, e ele conta a história do capítulo 27 e depois também faz a interpretação para nós. E essa introdução que eu vou dar um pouco antes desses 2 capítulos anteriores, que não é tratado no livro, vai nos ajudar bastante, creio eu, entender os detalhes que está por trás de toda essa história, né? Bom, então, como o título do capítulo fala, né, é a história de Rebeca e Jacó. Quem era Rebeca, né? Rebeca era casada com Isaac. Isaac é o filho de Abraão, né? A história é conhecida, né, de Abraão, quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho ali, né? Como uma prova de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e Abraão, então, leva o seu filho para ser sacrificado, né? Só que poucos, no momento, quase na hora ali dele cumprir, né, a promessa que ele fez, o voto que ele fez para nosso Senhor Jesus Cristo,
nosso Senhor fala para não sacrificar. Então, é esse Isaac, o filho de Abraão, então, que é o esposo de Rebeca. Então, Isaac, né, casou com Rebeca, e eles, por muito tempo, tentavam ter um filho, né? Mas Rebeca, que era estéril, não conseguia engravidar, até que eles rezaram juntos, pedindo a Deus, né, que concedesse a eles a graça de ter um filho. E depois de 20 anos já estando junto, então eles recebem essa graça. E Rebeca, que era estéril, se engravida. E quando Rebeca é engravida, quando ela vai dar à luz, para surpresa deles, nascem dois filhos, né? Eles têm um casal de gêmeos. E o primeiro que nasce é Esaú. E a história conta que o biotipo deles eram totalmente diferentes, né? Então, Esaú é o primeiro, é o primogênito. Esaú nasce todo peludo e ruivo. E logo em seguida, como já a história conta, que nasce Jacó praticamente segurando o calcanhar ali de Esaú. A história conta também que Jacó, que era mais franzino. Então eles crescem, né? E Jacó, esse filho mais novo, é o caçula, é aquela pessoa franzina, mansa. Ele gostava muito do pastoreio, de ficar em casa, né? E Esaú, que era o primogênito, ele era totalmente diferente, né? Como eu disse, ele nasceu peludo, ruivo, e ele gostava muito de caçar. Ele era muito habilidoso na arte da caça, né? Ele sempre estava fora, caçando, quase não ficava em casa. Então, eles são totalmente diferentes, né? E no capítulo 26 conta que um dia, quando Esaú voltava da caça, a caça não era simplesmente ele saía e voltava no mesmo dia, né? Ficava alguns dias de fora, porque era um pouco difícil de achar um animal abatê-lo, né? Então, depois de ter caçado, ele volta, já cansado, exausto, né? Porque já tinha alguns dias que estava fora de casa, e Jacó estava preparando um delicioso prato, né? Esaú, então, pede aquele prato para seu irmão Jacó, mas Jacó não dá, fala para ele, não, se controle um pouco aí, acalma, né? Chega, se domina um pouco, né? Esaú insiste para ele, não, mas eu estou com fome, me dá o prato aí de comida. E Jacó, então, faz uma proposta para o seu irmão Esaú. Tudo bem, eu te dou o prato de lentilhas que eu estou fazendo, mas em troca eu quero o meu direito, eu quero o seu direito da primogenitura, porque o direito da primogenitura era do filho mais velho, que era Esaú. E Esaú, tudo bem, eu te dou o meu direito da primogenitura, pouco me importa. Então vende o seu direito de primogenitura para seu irmão Jacó, por aquele mísero prato de lentilha, né? Pouco se importando com que ele tinha direito sobre essa primogenitura, né? Então, nesse momento, está vendido o seu direito de primogenitura para seu irmão Jacó. Só para a gente entender, né, o que era a bênção da primogenitura que acontecia, né? Então, a bênção da primogenitura era que o patriarca, né, o pai, dava para o filho mais velho, e aquilo ali era um sinal de que aquele filho seria agraciado, né, com muitos bens espirituais, muitos bens materiais, e também o filho primogênito, ele tinha um direito sobre os outros, sobre os seus irmãos. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, só para a gente ter a dimensão do que é essa bênção da primogenitura, né? Deus fez uma promessa a Abraão, essa promessa que ele fez se cumpria no filho primogênito, né? Quando ele disse para Abraão que ele iria habitar na terra de Canaã, que ele multiplicaria a sua descendência como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. Então, esta promessa também se cumpria no filho primogênito, né? Só para a gente entender a dimensão que é, a importância que tem essa bênção da primogenitura, né? E Esaú simplesmente a vende para o seu irmão por um simples prazer ali, momentâneo, que ele não soube se controlar, né? Que é a fome que ele estava naquele momento. Então, esta é a introdução que eu quis contar para vocês, para a gente poder compreender o que agora entra, o que São Luís coloca para a gente neste capítulo, né? Então, ele começa do capítulo 27,
A partir deste ponto agora, né? E como que São Luís trabalha, então, este capítulo? Primeiro, ele conta a história para nós, né? De Rebeca e Jacó, e depois faz uma interpretação, olhando ponto por ponto ali, explicando para a gente, né? O que significa cada atitude de cada um dos filhos, né? A atitude de Esaú e a atitude de Jacó. Então, a história diz o seguinte, que Isaac, já estando velho, já estava em idade avançada, a idade dele estava tão avançada já, que ele já não tinha muitas forças, ele já estava cego nessa altura da vida, ele não enxergava, então ele resolve chamar Esaú, e pede para Esaú pegar o arco dele, né, as armas de caça que ele tão bem caçava, e que fosse caçar um animal e depois preparar um prato de comida conforme o gosto de Isaac. E então ele daria a bênção da primogenitura para seu filho Esaú, porque ele já percebia que ele já estava perto da morte, né? Então Esaú obedece, né? Atende, né? Ao pedido do seu pai, pega as suas armas, o seu arco e vai à procura de um animal. Rebeca, nesse momento, Rebeca é a esposa de Isaac, ela ouve tudo aquilo atentamente, né? E o que Rebeca faz? Vá até seu filho Jacó, que era o caçula, e diz para ele toda a situação que está acontecendo, né? Coloca ele a par de toda a situação. E fala o seguinte para Jacó: Jacó, meu filho, vá ali até o nosso rebanho, pegue 2 cabritos, os melhores que nós temos, e traga para mim, que eu vou preparar um prato para seu pai e você vai entregá-lo de forma que você ganhe a bênção da primogenitura e não o seu irmão Esaú. Jacó, nesse momento, teve uma pequena dúvida. Ele disse: mas como meu irmão é peludo, se eu me apresentar diante do meu pai, ele vai perceber que não sou o Esaú, ele vai ver que eu sou Jacó. Rebeca, então, fala o seguinte: meu filho, confia em mim. Se isto acontecer, que caia sobre mim a maldição, porque se ele descobrisse que Jacó estava enganando, ele ia lançar uma maldição ao invés de uma bênção. Mas Rebeca assume: não, se isso acontecer, que essa maldição recaia sobre mim. E Jacó, sempre obediente à sua mãe, sem nenhum questionamento, apenas colocou essa dúvida, vai até o rebanho e pega os 2 melhores cabritos que tem lá, entrega para sua mãe Rebeca. Rebeca, então, mata aqueles 2 cabritos, vai lá como se fosse no guarda-roupa de Esaú, né? E pega uma roupa de Esaú, e com aquela roupa de Esaú, Rebeca veste, coloca em Jacó. Além disso, Rebeca pega a pele daqueles cabritos que ela matou e cobre o pescoço de Jacó e os braços dele, de forma que aquele pelo daquele cabrito se passe pelos pelos que tinha Esaú. Veja que Rebeca pensou em todos os detalhes, né? Então Rebeca prepara aquele prato ali, ela sabia muito bem qual era o gosto de Isaac, né? Porque já convivia com ele muito tempo. E assim que o prato está pronto, ela entrega para Jacó e pede que ele vá até o pai dele e ganhe a bênção, né? Jacó então chega até seu pai e diz: meu pai, levanta e come o prato que eu preparei para o senhor, para que me dê a bênção da primogenitura, né? Isaac, nesse momento, reconhece que ali é a voz de Jacó e pergunta: mas quem é você? Jacó então responde, né? Sou Esaú, seu filho primogênito. E Isaac ainda pergunta: mas como você conseguiu uma caça tão rápida? E Jacó responde: é porque era a providência de Deus que fosse assim, né? Isaac, então, para confirmar que aquela pessoa que estava ali não era Jacó, e sim Esaú, chama ele para perto. Quando Jacó se aproxima de Isaac, Isaac toca os braços do seu filho. E quando ele toca seus braços, ele percebe ali que realmente é Esaú, porque ele vê os pelos de Esaú. Então, aquela dúvida que tinha no coração de Isaac, ela se dissipa, ela some, porque ao tocar nele, ele vê os pelos de Esaú, né? Então,
convicto de que realmente aquela pessoa que está ali é Esaú, ele come aquele prato, e por sinal ele gosta muito, né, porque a Rebeca, sua esposa, o preparou com muito zelo, com muito amor, né? E assim que termina de comer aquele prato, Isaac chama novamente seu filho para perto dele e dá um beijo nele. Quando ele dá um beijo nele, ele fala: realmente, este é Esaú, o seu cheiro é como um campo florido. Veja por que ele sentiu esse cheiro, porque Rebeca pegou uma roupa de Esaú e vestiu em Jacó. Rebeca pensou em todos os detalhes. Então, quando ele deu o beijo, ele acabou que todo o restinho de dúvida que tinha no seu coração. De forma que, a partir desse momento, então, ele dá a bênção no seu filho Jacó. Ele fala assim: a bênção é mais ou menos assim: que Deus te dê o orvalho do céu, a fecundidade da terra, que você seja o Senhor de teus irmãos, que todos os povos te sirvam, que aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar seja abençoado. Com essa bênção, então, termina o rito, né, como se fosse, podemos tratar assim, da primogenitura. Está dado a bênção da primogenitura para Jacó. E logo que termina, então, Jacó se retira e nesse exato momento chega Esaú. Esaú chega e se apresenta diante do seu pai com a caça e diz a mesma coisa: pai, estou aqui com o seu prato que me pediu para caçar. Levanta, coma, para que o senhor me dê a bênção da primogenitura, né? Isaac fica um pouco surpreso com aquilo, mas quem é você? Acabei de dar a bênção agora há pouco. Ele falou: eu sou Esaú, seu filho. Isaac, então, percebe tudo o que aconteceu, que a bênção que ele deu foi para Jacó, mas, ao mesmo tempo, ele vê que aquilo ali foi o dedo de Deus, né? E não volta atrás. Esaú, então, sabendo, né, do que aconteceu, fica muito furioso e chega a chorar, a implorar para o seu pai que dê a ele uma bênção. Aqui eu abro uma aspa para dizer o seguinte, né? Muitos padres vão dizer nessa atitude de Esaú que ele está tendo aqui agora, é o mesmo daquelas pessoas que querem conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Esaú era uma pessoa que vivia para as coisas da terra. Mas quando tinha alguma coisa relacionada a Deus, ele também queria, que era a bênção da primogenitura. Então não dá para conciliar as duas coisas, né? Mas continuando, Esaú então implora muito seu pai aos gritos, pedindo a ele que dê a bênção para ele, né? Isaac então fica comovido com o clamor do seu filho, né? E fala então: tudo bem, meu filho, eu vou te dar uma bênção, mas a bênção que eu vou te dar é uma bênção secundária, de forma que você como se fosse uma bênção terrena, uma bênção secundária, de forma que você ainda continua estando sujeito ao seu irmão, porque a bênção da primogenitura colocava todos os seus irmãos como sendo submissos a ele, né? Então, essa bênção que ele dava para Esaú, ele ainda continuava tendo que obedecer ao seu irmão Jacó. E por conta disso, quando Isaac falou isso para Esaú, ele teve uma raiva, uma inveja muito grande do seu irmão Jacó. E ele até confessou para sua mãe Rebeca que assim que o seu pai morresse, ele mataria o seu irmão. Tamanha era a inveja que Esaú teve no seu coração quando ele soube que, de fato, a bênção não poderia ser dada a ele, né? E Rebeca, mais uma vez, aparece na história, atenta a todos os detalhes, né? O que Rebeca faz? Chama Jacó, diz a ele sobre a fúria que seu irmão Esaú concebeu com ele, e pede para Jacó: Jacó, meu filho, vá para a casa do meu irmão Labão, e fique lá por um tempo, até que a ira do seu irmão se aplaque. Depois, quando ele se acalmar, eu peço para alguém te buscar. E Jacó, que sempre era obediente à sua mãe, obedece à sua ordem, ao seu pedido, e se retira por um tempo para a casa da sua mãe. Esta, então, pessoal, é a história do capítulo 27 do livro do Gênesis. Ela tem muitos detalhes que talvez eu não consegui falar para vocês, mas é uma história muito bonita, como vocês pôde ouvir, né?
E São Luís, após essa história, ele faz para nós a interpretação dela, para a gente poder compreender cada pontinho ali, cada detalhe dessa linda história, né? Então, ele fazendo a interpretação, antes de fazer a interpretação, ele fala, ele fala uma coisa muito importante, né? Até para nos ajudar a entender melhor as coisas que aconteceu nessa história. Ele vai dizer o seguinte: isso é muito importante para a gente, às vezes, tirar alguma dúvida que possa ter no nosso coração. Ele fala assim, ó, antes de explicar essa história para vocês, é preciso que notem o seguinte: é, todos os santos padres, todos os santos padres, intérpretes das Sagradas Escrituras, dizem que Jacó é figura de Jesus Cristo e, e Esaú, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, e Esaú é a figura dos réprobos. Isso tem um peso muito grande, porque todos os santos padres vão dizer isso. E quem são os santos padres? Né? São aqueles varões, aqueles homens de fé, aqueles santos padres que viveram nos primeiros séculos e fundaram toda a doutrina da Igreja Católica. Então tem um peso muito grande, né? Então todos esses santos padres que viveram ali do século II ao século VII, que é São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Magno, São Gregório Nazianzo, Santo Agostinho, são 8 no total, são 4 padres do Oriente e 4 padres do Ocidente. Então todos são unânimes em dizer que Jacó é figura de Jesus, ou seja, dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos, né? Réprobos são os condenados. Então, São Luís coloca isso para a gente, para nos ajudar também a entender todas as coisas que aconteceram, né? E então, São Luís começa a interpretação falando da figura de Esaú, que é a figura dos réprobos, né? Então, como eu disse, réprobos é o nome que se dá aos condenados. São aquelas pessoas que fizeram mau uso ali do seu livre-arbítrio, né? Em vez de ir para o caminho certo, o caminho ao qual estão predestinados, o que eles fizeram? Escolheram o caminho errado. Então, essa é a definição que se dá aos réprobos, né? Que é a figura de Esaú. Então, São Luís coloca ali as características que Esaú tinha, né? Ele vai dizer o seguinte, então, Esaú era o mais velho, era uma pessoa forte, robusta, né, de corpo, era uma pessoa habilidosa, né, na caça, ele tinha uma habilidade muito grande, né? E qual é a conduta dos réprobos todos os dias, né? São aquelas pessoas, né, que confiam nas suas próprias forças, né? Nos negócios temporais deste mundo, né? Assim era Esaú, ele confiava na sua força, era um homem forte, habilidoso, e achava que sozinho podia fazer todas as coisas, né? Assim são os réprobos, né? São aquelas pessoas habilidosas, esclarecidas, né? Nas coisas da terra. Só que tem um porém, né? São esclarecidas nas coisas da terra, gastam todas as suas energias para as coisas da terra e esquecem das coisas de Deus, né? Não estão voltados para Deus. Às vezes, são tão ignorantes para as coisas de Deus que, às vezes, não sabem nem fazer uma oração, não sabem nem rezar um Pai Nosso, um Creio em Deus Pai, né? Então, esta é a conduta dos réprobos todos os dias, né? São aquelas pessoas que estão deixando toda a sua energia, o seu empenho nas coisas desta terra, né? Uma segunda característica muito marcante em Esaú, talvez a mais marcante de todas, é que ele não parava em casa, né? Estava sempre fora de casa. Ou seja, confiava na sua força, na sua destreza e só trabalhava fora. E a definição a interpretação que São Luís dá a isso é muito interessante, né? O que significa que, quando ele fala, Esaú quase não parava em casa, né? Significa que Esaú não tinha vida interior, ele estava sempre fora de casa, né? Não rezava. Os réprobos são essas pessoas, então, que estão sempre fora de casa, do seu interior, né? São aquelas pessoas que não gostam da oração, não têm vida espiritual,
não têm intimidade com Deus, né? Estão sempre fora, nunca guardam tempo para Deus, estão sempre ocupados com outras coisas. Assim era Esaú, assim é a conduta dos réprobos todos os dias, né? E é necessário para todos nós, né, reservar um tempo para Deus. Eu não posso me ocupar só das coisas do mundo, né, e não deixar um tempo para Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, né? Quando quiser rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, tranca a sua porta do seu quarto e ore em segredo, né? E seu pai, que vê em segredo a sua oração, te dará a recompensa, né? Então, quando ele fala que Esaú estava fora de casa, é que ele não rezava, não tinha vida espiritual, não tinha vida interior, estava sempre fora de casa. Então, a interpretação que ele dá para isso é muito interessante, né? Outra característica de Esaú, né? Que ele pouco se importava em agradar a sua mãe, né? Ele quase não fazia nada por ela, né? Assim são os réprobos de hoje, né? São aquelas pessoas que não preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem. Vejam a grande relação que tem essa história, né, com a consagração, né? São Luís não coloca ela à toa, né? Então, se Esaú não se preocupava com a sua mãe, quase não se vê ele falando com ela, não queria agradar a ela. E o seu destino a gente sabe qual foi, né? Então, assim são os réprobos de hoje, né? São aquelas pessoas que não se preocupam de modo algum com a Virgem Maria, né? Não suportam vê-la amada. Por quê? Porque não tem aquela ternura que Jacó tinha por sua mãe. Então, é muito bonito, né, essa relação dessa história com a consagração. Até parece que foi o contrário, né? Primeiro houve a consagração e depois a história, porque assim, a interpretação que São Luís dá é muito voltada para a consagração, né? Para que ele ensine aqui nessa consagração. E outro ponto marcante também é em Esaú. O que ele era? Era um homem guloso. Por conta da sua gula, o que ele fez? Chegou cansado um dia da caça e vendeu o seu direito da primogenitura. Por quê? Porque ele não se teve controle, domínio das suas paixões, né? Ele gostava muito de satisfazer o seu paladar e chegou a esse ponto, né? Vender o seu direito de primogenitura, né? Então, o mesmo acontece com os réprobos todos os dias, né? São aquelas pessoas que vendem, então, o seu direito de primogenitura, né? Isto é, o gozo, as delícias do céu por um prato de lentilha. Ou seja, são aquelas pessoas que vendem a alegria do céu pelos prazeres da terra. Então, Esaú preferia essa satisfação presente ali da sua gula, ao invés dos privilégios de primogênito, né? Isso também é uma grande lição para nós, né? O cuidado que nós devemos ter, né, com os prazeres dos sentidos, né? Que é o mesmo que aconteceu com Esaú. Por conta dos prazeres ali do sentido, ele se entregou aos prazeres do sentido. Então, nós devemos também ter esse cuidado, esse alerta, né? Que muitas vezes esses prazeres do sentido podem nos levar a perder a herança do céu, né? De modo que Esaú não teve domínio ali do seu próprio corpo, não conseguiu controlar as suas paixões, porque ele só pensava na terra. Ele vivia para as coisas da terra e ele agia para as coisas da terra, né? E com isso, ele perdeu o seu direito da primogenitura, né? E uma última característica de Esaú, que São Luís coloca, que ele estava como Caim, cheio de inveja. Não foi isso que aconteceu com Caim? Teve inveja do seu irmão e o matou? E naquele momento que ele perdeu o direito da primogenitura com a bênção que Isaac deu ao seu irmão Jacó, ele concebeu uma inveja muito grande do seu irmão. Com isso, ele quis matá-lo. Tamanha era a inveja que ele teve do seu irmão. E isso a gente nota nos dias de hoje, muitos réprobos dos dias de hoje agem da mesma forma, né? Eles odeiam e perseguem diariamente os predestinados, os cristãos. Às vezes nós estamos quietinhos no nosso canto, apenas rezando, fazendo nada, e quantas pessoas ficam incomodadas com isso, né? A gente não faz nada contra essas pessoas e parece que causa um incômodo muito grande. Então são essas pessoas que agem como Esaú, né, por inveja, né? Enquanto elas ali estão usando os prazeres dessa terra,
fazendo tudo conforme a vontade delas, vivendo as coisas do mundo, a gente só quer rezar, fazer como Jacó, né? Ficar no nosso interior, na nossa casa. Mas isso incomoda muita gente, né? Causa uma inveja muito grande, assim como Esaú teve do seu irmão, assim como Caim também teve nessa inveja de Abel. Então, os réprobos, né, como São Luís coloca, eles são infelizes aqui nesta terra. A gente pode considerar Esaú como uma pessoa feliz, ele não era feliz. Então, os réprobos, eles são infelizes aqui nessa terra, na sua morte, porque não vai ter quem vai interceder por eles, né, e também na eternidade, né? Então, esta é a interpretação que São Luís dá da figura de Esaú. Então, logo em seguida, ele traz para a gente agora a interpretação da figura de Jacó, que é, conforme os santos padres dizem e afirmam, né, que é a figura dos predestinados, né? E afinal de contas, quem são os predestinados, né? São pessoas escolhidas? Não, todos nós somos predestinados para o céu. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e alcancem a salvação, né? Então, todo mundo é predestinado, toda criatura de Deus é predestinada. E a figura de Jacó representa qual é a conduta dos predestinados, né? Então, ele fala, na introdução mesmo eu disse, né, que Jacó era o caçula, ele era franzino, né? Ele era aquela pessoa mansa e humilde, né? Ele permanecia a maior parte do seu tempo ali em casa. Por quê? Porque ele queria ganhar as graças da sua mãe, né? E a conduta dos predestinados é parecida com a conduta de Jacó. São aquelas pessoas que vivem em casa, né, com a sua mãe. O que isso quer dizer? Na sua casa, amam o recolhimento, né? Como eu disse, quando a gente quiser rezar, entra no teu quarto e ore a teu pai em segredo, né? Entra para dentro do seu interior, na sua casa, aquela capelinha que está dentro de nós devemos ali, né, rezar no nosso interior, né, encontrar essa capelinha onde habita a Trindade Santa dentro de nós, né? Então, Jacó era assim. Então, ele gostava, né, de estar em casa, ou seja, ele gostava da oração, da espiritualidade, né? Conforme o exemplo da própria Virgem Maria, né? Cuja glória de Nossa Senhora está toda no interior. A gente vê Nossa Senhora aparecendo? Não, toda a glória de Nossa Senhora é no interior. Então é essa casinha, essa capelinha que está dentro de nós. Quando fala que Jacó gostava de ficar em casa, era isso, né? Gostava de rezar. Enquanto muitos ali estão, né, trabalhando para as coisas do mundo, né, que são os réprobos, os predestinados não. Eles preferem ficar em casa, no seu interior, em recolhimento, em oração. É importante a gente notar também que não é possível, né, dependendo do estado de vida, a gente estar em casa a todo momento, né? Jacó tinha que sair de casa. Quando ele saía por obediência. Então, o nosso estado de vida não permite que a gente fique em casa o tempo todo, né? E nós temos que cumprir as nossas obrigações. O que não pode faltar é o que? A gente reservar uma parte do nosso tempo para Deus, né? Para rezar, para agradecer, para entrar nessa capelinha que tem dentro de nós e rezar, né? Então, que fique bem claro que a gente não tem que ficar rezando o dia inteiro por conta do nosso estado de vida, né? A não ser que a pessoa, o estado de vida dela permita isso. Mas também nós não podemos reservar todo o tempo para as coisas do mundo. É necessário ter essa vida interior de oração. E uma outra característica de Jacó, que ele amava e honrava sua mãe, né? E ele evitava tudo que podia, que pudesse desagradá-la, né? Tudo isso fazia com que Rebeca aumentasse mais ainda o seu amor, a sua dedicação por Jacó. Veja que relação é as coisas, né? Quanto mais Jacó amava e obedecia a sua mãe, mais o amor dela e a sua dedicação crescia por ele, pelo seu filho, né? Então, assim são os predestinados, né? São aquelas pessoas que amam a Santíssima Virgem, não somente com a boca, né? Mas verdadeiramente, né? A honram não só no exterior, para fora, para as pessoas verem, mas no fundo do seu coração, né? E assim como Jacó, em determinado momento, ele foi lá e entregou 2 cabritos para Nossa Senhora,
A consagração nos mostra a mesma coisa. O que que São Luís pede? Nós entregamos também o nosso corpo e a nossa alma à Virgem Maria. Veja que interessante isso, né? Dois cabritos, né? É a relação com que São Luís coloca na consagração. Ele pede que nós entregamos tudo. O que que é tudo? O nosso corpo e a nossa alma, né? Para que São Luís pede isso, né? Para que nós possamos, né, morrer para o pecado, né? Para que nós possamos sacrificar o nosso amor próprio e por esse meio agradar a Deus, né? E assim como Rebeca preparou aqueles dois cabritos, Nossa Senhora fará o mesmo por nós, né? Nossa Senhora levará a nossa oferta e entregará para nosso Senhor Jesus Cristo conforme o gosto de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, pelos cuidados da Virgem Maria, o nosso corpo e a nossa alma, purificados de toda mancha e despojados, né, de toda a sujeira do pecado, quando nós fazemos isso, essa entrega, Nossa Senhora, a oferta que ela leva para nosso Senhor Jesus Cristo será um prato agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim como foi o prato que Rebeca preparou a Jacó, né? Rebeca conhecia muito bem o gosto de Isaac, né, seu marido, porque antes dela terem os filhos Jacó e Esaú, ela já convivia com ele há 20 anos, né? E ela sabia muito bem qual era o gosto do seu marido, né? E Nossa Senhora, da mesma forma, ela sabe como agradar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a nossa oferta entregue pelas mãos de Nossa Senhora, a gente pode imaginar aquela oferta que Rebeca entregou para Isaac, né? Um prato que ela sabia qual era o gosto dele, como preparar aquele prato, né? Assim é Nossa Senhora, né? E uma outra característica de Jacó é que ele era totalmente submisso à sua mãe, né? Ele obedecia a Rebeca em tudo, né? Sem queixa, né? E acreditava em tudo que ela dizia. Lembra que teve um momento que Rebeca pede para ele buscar dois cabritos? Jacó poderia simplesmente falar: não, vou buscar só um, porque dois? Um cabrito é o suficiente para satisfazer o paladar de um homem só, né? Mas sem nenhuma queixa, ele prontamente obedeceu a Nossa Senhora, né? Ele tinha essa obediência, ele era submisso a Nossa Senhora, né? E os predestinados são submissos e obedientes à Virgem Maria, né? A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que dos 33 anos que ele viveu aqui na Terra, 30 foi vivendo sob uma submissão à Nossa Senhora, né? E os padres, os santos padres, vão dizer que essa submissão que nosso Senhor Jesus Cristo teve com Nossa Senhora, esses 30 anos de submissão, ele rendeu muito mais glória e méritos a Deus Pai do que os 3 anos que ele viveu ali na vida pública dele. Isso tem um peso muito grande também, por quê? Veja o que os santos padres dizem. 30 anos que Jesus viveu sobre uma submissão de Nossa Senhora deu mais glória a Deus, Pai, do que aqueles 3 anos que ele viveu em vida pública. Isso quer dizer que aqueles milagres todos que Jesus fez na vida pública dele, tudo aquilo que ele pregou, ensinou, deu menos glória do que aqueles 30 anos que ele viveu com Nossa Senhora, né? Então, essa submissão que Jacó tinha, era uma submissão que tinha uma importância muito grande para sua mãe Rebeca, assim como nosso Senhor deu tanta glória por essa submissão, né? E por ter obedecido a sua mãe, que Jacó recebeu como prêmio, né? Ele recebeu a bênção ali da primogenitura, né? Que foi praticamente um milagre, né? Porque por direito natural, quem deveria ganhar essa bênção era o seu irmão Esaú, né? Mas por viver essa obediência e essa submissão, como que por um milagre ele ganhou a bênção, né, do seu pai Isaac. E uma outra coisa que São Luís coloca é que Jacó depositava uma confiança muito grande, sem limites em sua mãe, né? Em todas as necessidades que Jacó tinha, ele recorria a Nossa Senhora, né? Nas suas dúvidas, ele sempre consultava sua mãe, né? Lembra aquele momento lá que ele perguntou: mas minha mãe, ele teve uma dúvida, minha mãe, se meu pai tocar os meus braços, ele vai perceber que eu não sou
o Esaú, ele vai, é porque eu não sou peludo. Nossa Senhora simplesmente fala para ele, meu filho, confia em mim. E ele confiou nela, né? Assim são os predestinados, né? Nós devemos ter uma grande confiança, né, na bondade e no poder de Nossa Senhora, a exemplo de Jacó com sua mãe, né? Nós devemos nos entregar sem reservas à Virgem Maria, né? Para que ela nos purifique, para que nós possamos encontrar plenamente nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, é essa então a interpretação que São Luís dá deste capítulo. O tempo já está adiantado, já são 8h46, porque tem mais uma segunda parte que São Luís traz para a gente nesse capítulo. Talvez tenha algumas dúvidas sobre essa primeira parte. São Luís muda um pouco de assunto, mas eu não vou dar, eu vou dar continuidade e depois as dúvidas a gente deixa para o final. Então, essa história e a interpretação que São Luís dá, né? E numa segunda parte, no artigo 2º deste capítulo, São Luís vai dizer para nós que Nossa Senhora tem alguns deveres com aquelas pessoas que são devotas de Nossa Senhora, né? São Luís é engraçado, né? É como se já não bastasse tudo que Nossa Senhora faz por nós, tantas graças que nós recebemos, né, de Nossa Senhora, da Virgem Maria. São Luís vai colocar que aquelas almas que forem fiéis a Nossa Senhora tem como se fosse obrigação para com elas, né? E ele coloca ali 5 deveres que Nossa Senhora tem por essas almas devotas de amor, escravas de amor por ela, né? A primeira delas é que Nossa Senhora nos ama porque, como se diz o ditado, né? Aqueles que me amam, e tem o ditado, né? Amor, com amor se paga, né? Então, Nossa Senhora te ama. Nossa Senhora te ama. Não devemos esquecer disso, né? Mas como que Nossa Senhora me ama, né? Que tanto que Nossa Senhora me ama, né? Imagine uma pessoa que você ama muito. Lembra dessa pessoa aí. Você quer muito bem dela, né? Você quer dar um beijo nela, quer dar um abraço nela, né? Então, será que o amor de Nossa Senhora é parecido com esse amor que a gente tem? São Luís vai dizer o seguinte, né? Ela nos ama como mãe, como uma mãe. Nos pés da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu ela como mãe, né? Ele vai dizer o seguinte: eis aí a tua mãe, né? Fala pro apóstolo, né? E a gente sabe o quanto uma mãe ama o seu filho, né? O quanto uma mãe se entrega de amor, se doa totalmente ao seu filho, né? Às vezes, muitas noites sem dormir, mesmo às vezes que o seu filho esteja perdido, né? Seu filho esteja abandonado, mesmo que seu filho esteja numa cadeia, a mãe não deixa de amar aquele filho. Ela a ama muito, de todo o coração. Só quem sente esse amor é capaz de ter essa dimensão, tanto que uma mãe ama o seu filho, né? E São Luís vai dizer o seguinte: o amor de Nossa Senhora, imagine vocês, a gente pegar o amor desde a primeira mãe que existiu, lá de Eva, até a última mãe que vai existir no final dos tempos. Pega o amor de todas essas mães, desde Eva até a última mãe que vai existir, e acumule num só coração. É muito amor. Parece até que o coração vai explodir, né, de tanto amor que é. São Luís vai dizer que o amor que Nossa Senhora tem por aquelas almas que são fiéis a ela e escravas de amor é muito maior do que esse amor todo. Então, é um amor que simplesmente a gente não consegue expressar por palavras, né? Então, a gente tem que ter isso na nossa mente, né, no nosso coração, né? De forma que se um dia alguém sentir aí, às vezes, uma crise de afeto, né? Ah, ninguém me ama. Lembre-se que Nossa Senhora te ama. Nossa Senhora não exclui ninguém. Você pode ser
a pessoa mais rejeitada, independente de qualquer coisa, Nossa Senhora não exclui ninguém, ela ama todos igualmente, né? Então, esse é o primeiro dever que Nossa Senhora tem para aquelas pessoas que são devotas a ela, né? O segundo dever que São Luís coloca, que Nossa Senhora tem por aquelas pessoas que são devotas, é que Nossa Senhora os mantém, não lhes deixa faltar nada. Então, Nossa Senhora vai prover de tudo para o nosso corpo e nossa alma, né? Então, Nossa Senhora, como bem disse as palavras aqui de São Luís, não vai nos deixar faltar nada, ela vai nos manter. Ele fala que Nossa Senhora nos dá o pão da vida, né? Que ela formou nela mesma, né? Nossa Senhora vai nos dar o pão da vida que ela formou nela mesma. Ou seja, Nossa Senhora vai nos ajudar a comungar bem nosso Senhor Jesus Cristo, né? O pão da vida que ela formou nela mesma, né? Aquele Galileu, aquele homem que curou o cego, paralítico, o leproso, andou sobre as águas, aquele homem que curou Maria Madalena, que perdoou Maria Madalena, que chorou a morte de Lázaro, nosso Senhor Jesus Cristo, né, aquele apóstolo que reclinou sobre o ombro de nosso Senhor Jesus Cristo, este mesmo Jesus Cristo, né, que disse para Pedro, né, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu te amo. Este mesmo Jesus Cristo que nós comungamos na Santíssima Eucaristia, né, é este mesmo homem, nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Eucaristia está dentro de nós, né? Não há diferença, é este mesmo Jesus Cristo, quando nós comungamos a Santíssima Eucaristia que está dentro de nós, né? Então, São Luís vai dizer que Nossa Senhora vai nos ajudar a comungar bem nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, de forma que ali mesmo, na fila da comunhão, eu já posso pedir o coração de Nossa Senhora, né? Peça, então, ali na fila de comunhão, que o coração de Nossa Senhora ocupe o lugar do seu coração, esse coração de pedra, né? Para que você possa comungar bem nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Nossa Senhora vai te ajudar a comungar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando receber nosso Senhor Jesus Cristo de joelho já no seu lugar, você pode introduzir nosso Senhor Jesus Cristo, então, no coração puríssimo da Virgem Maria, né? Enquanto ali o rei e a rainha conversam, né, você pode ir adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, né, você pode expor as suas misérias, né, o seu orgulho do pavão, como São Luís já coloca, né, o seu apego grande às coisas da terra, né, fale para Jesus Cristo todas as suas misérias, não tenha medo de falar para ele, né, e é o momento mais que adequado também de você pedir as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você precisa trabalhar alguma virtude, esse é o momento, né? Porque Jesus Cristo está ali, dentro de você. Peça a Ele, né? Aquela virtude que você está mais precisando, né? Para que Ele possa te transmitir a virtude dele, né? A sua mansidão, a sua benevolência, né? Todas aquelas virtudes que você precisa trabalhar, você pedir a paciência que às vezes te falta, né? Então, este é o momento que você pode suplicar Jesus Cristo, né? Então, esse é o segundo dever que São Luís coloca para nós. O terceiro dever é que ele vai dizer que Nossa Senhora tem para conosco é que ela nos conduz, né? Então, Nossa Senhora nos sustém, nos conduz, quer dizer que ela nos sustém quando estamos prestes a cair, né? Às vezes eu estou prestes a cair num erro, num pecado, Nossa Senhora então nos sustém, de forma que a gente consiga vencer aquilo, né? E ela também nos levanta, né, quando caímos, né? Cometi um pecado, estou até envergonhado, né? Então o que que eu faço? Corre para Nossa Senhora, né? Ela também é o refúgio dos pecadores, né? Ela vai nos corrigir amorosamente, né? E vai nos ajudar a nos arrependermos, né? De forma que, arrependidos, de imediato procure um sacerdote para confessar, né? Então ela é essa mãe que vai nos conduzir, né? Como uma estrela, né, que guia um marinheiro ali, às vezes, em alto mar, que perdeu toda a sua referência, né? O que guia esse marinheiro? É uma estrela. Então, Nossa Senhora,
ela vai nos mostrar, né, como essa estrela guia esse marinheiro, ela vai nos mostrar o caminho certo, né, o caminho rumo ao céu, né, como aquela estrela que guiou os magos, os três reis magos até Jesus, né? Então ela é essa quem vai nos guiar, nos levar até Jesus. Ela vai nos ajudar a evitar, né, os caminhos perigosos, né? Onde certamente seríamos presa fácil do demônio, né? E o penúltimo dever que São Luís coloca é que ela nos defende e nos protege, né? Então ela nos defende e protege daquela tríplice concupiscência, né? A concupiscência da carne, o demônio e o mundo, né? As paixões da carne, né? As nossas más inclinações, né? Do demônio, o mundo. Então ela vai, ela procura nos afastar dessas más ocasiões, né? Ela faz com que nós encontramos bons amigos, né? E às vezes nós encontramos bons amigos, né? Que nos ajudam ali na nossa caminhada, né? É aquele amigo que muitas vezes nos dá bons conselhos, né? Um bom amigo que às vezes é até uma tábua de salvação para nós, né? Então, às vezes, aparece um bom amigo, a gente nem nota, né? Às vezes é o cuidado que Nossa Senhora tem para conosco, né? Outro ponto que ela pode ali nos defender e proteger, nos ajudar, é através de um bom livro, né? Como um bom livro nos ajuda espiritualmente, a crescer espiritualmente, né? A conhecer mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas, Nossa Senhora que vai trabalhando para que aconteça, né? O próprio João Paulo II, né? Não sei se já foi comentado aqui, o João Paulo II era uma pessoa muito mariana, né? E ele, em certo momento da vida dele, até ficou pensando se não deveria deixar a devoção de Nossa Senhora um pouco de lado e procurar uma coisa mais cristocêntrica, né? Foi então que apareceu um livro para ele, que é exatamente esse livro que a gente está estudando, né? O Tratado da Verdadeira Devoção. E depois que ele leu esse livro, ele viu que a consagração nada mais do que a, nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo, né? A consagração, ela tem como centro o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, um bom livro nos ajuda muito, né? Nessas coisas. E o quinto e último dever que São Luís coloca para nós é que ela intercede por nós, né? São Luís coloca, né, que esse é o maior bem de todos esses deveres de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora vai interceder por nós, né? Ela vai fazer com que nós nos unimos ao Cristo, né? Assim como Jacó estava unido ali de tal maneira a sua mãe Rebeca, e por conta dessa união, da ajuda da sua mãe, ele ganhou a bênção de seu pai, né? Da mesma forma nós, unidos a Nossa Senhora, com essa união, ela vai interceder por nós junto a nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu acho interessante um exemplo um fato, na verdade, não é um exemplo, um fato que aconteceu essa semana que eu acho que ilustra muito bem essa intercessão de Nossa Senhora por nós, né? Eu vou contar aqui, já são 9 horas, mas vai ser rapidinho porque casa muito bem com esse quinto e último dever, né? Há uns 20 dias atrás eu liguei para uma pessoa, né, não é uma pessoa tão próxima, para pedir um favor para ela, que na verdade nem era um favor para mim, era para outras coisas, é para outras pessoas. E quando eu liguei para essa pessoa pedindo esse favor, ela me disse que na semana seguinte me retornaria, porque ela estava viajando. Acabou que passou umas 2, quase 3 semanas, ela não tinha ligado e eu também nem estava muito preso a isso, porque estava envolvido com outras coisas, né? Mas sábado passado essa pessoa me ligou, falou, olha, eu não esqueci de você não, me desculpe pela demora, e olha que eu nem tinha notado a demora, né? Porque eu estava envolvido com outras coisas. Mas eu demorei porque meu pai faleceu faz um mês mais ou menos que meu pai faleceu, e está um pouco conturbado aqui. E quando ele falava isso, eu percebi que ele estava bem triste ainda, né? Mas na hora eu pensei, assim, o que me vinha na cabeça, nossa, onde que está a alma do pai dele, né? Será que ele era uma pessoa de fé católica, né? Porque a gente já fica pensando na morte, né? Assim, no que vem depois da morte. E ele continuou contando, né? Triste, dava para perceber na sua fala, no seu jeito de agir. Foi uma conversa por telefone. E ele dizia
começou a falar, nossa, meu pai era católico, aí assim, mesmo assim eu ainda continuo, nossa, será que eu fui salvo? Porque é católico, mas será que é, vivia os 10 mandamentos, né, o que Nosso Senhor pede para cada um de nós? Ainda estava um pouco preocupado, né, e até um pouco triste também, né, porque ele estava triste e acaba que a gente entra na história e fica abatido também, né. Mas chegou um momento que ele disse o seguinte: olha, meu pai foi um homem que nunca negou a fé dele. Uma vez, meu irmão, que é protestante, né, queria levar ele para a igreja protestante, e meu pai disse o seguinte: olha, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu não abandono Nossa Senhora. Então, assim, eu te respeito muito, meu filho, mas eu não abandono minha fé. Ele falou que ele nunca negou a fé dele. Quando ele falou isso, eu que já estava triste, eu comecei a ficar alegre, meu coração se alegrou, foi uma coisa espontânea. Eu até acho que falei coisas para ele que eu não devia. Eu falei assim, nossa, eu estou muito feliz agora. Realmente eu fiquei muito feliz, porque eu vi Nossa Senhora intercedendo por ele no céu, né? Que é isso que São Luís coloca na consagração, né? Que Nossa Senhora vai advogar por cada um de nós, vai interceder por nós. Então, quando ele falou, eu fiquei alegre e transparecia aquela minha alegria ali para ele, né? Porque realmente eu vi Nossa Senhora cuidando dele ali na chegada do céu, né? Talvez eu nem deveria demonstrar essa alegria para ele, deveria ficar só no meu coração, mas eu não me contive. Então, ele que era muito devoto de Nossa Senhora de Aparecida, por isso até que eu coloquei uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida hoje, porque isso aconteceu no sábado, né? Então, eu falei, vou levar ela lá que eu aproveito e conto a história, né? Bom, pessoal, era isso então, a aula de hoje, já são 9 horas, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se alguém tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar. E se algum dos irmãos quiser acrescentar alguma coisa, eu sei que tem muitas pessoas aí estudiosas das Sagradas Escrituras, às vezes quiser compartilhar alguma coisa por essa história, fique à vontade. Patrícia, fica à vontade. Assim, na verdade é uma pastilha, né? Porque sempre que eu li essa história de Rebeca, de Jacó, eu ficava até um pouco intrigada, né? Porque, nossa, Rebeca enganou o esposo, né? Porque colocou o Jacó para ele pensar que era o Isaú, né? Mas aí depois, lendo o livro, assim, eu não terminei de ler o capítulo ainda, mas a gente sabe da história, né? Do desfecho. E depois essa interpretação que São Luís faz dessa leitura bíblica, né? A gente vê o quão importante, né, fazer essa comparação com Rebeca, Nossa Senhora, e Jacó, como seus filhos que Nossa Senhora sempre intercede, né? E a importância que tem, né, a Nossa Senhora na nossa vida. E depois também, né, quando você estava falando da história de Rebeca, eu lembrei também da passagem bíblica das bodas de Canaã, né? Que mesmo não sendo a hora de Jesus se manifestar, graças à intercessão de Nossa Senhora, né? Jesus realizou o milagre e foi uma festa para aquele casamento, né? Então, mais uma vez, mostra para a gente, assim, que Nossa Senhora realmente é nossa advogada. Em todas as ocasiões, né, ela sempre tem uma saída para nós e vem em nossa defesa. Então, assim, essa foi uma interpretação que não tinha, né, desse livro, dessa passagem da Bíblia, de Rebeca. E com esse capítulo hoje, eu consegui ver esse outro lado, né, que é muito importante, da poderosa intercessão de Nossa Senhora na nossa vida. Isso mesmo, Patrícia, esse exemplo que você deu aí nas bodas de Caná, eu não sei se no capítulo fala, mas eu até tinha lido a respeito disso, eu até pensei em trazer aqui, mas acabou que eu nem lembrei, né? Que o que aconteceu ali foi por uma obediência daquelas pessoas ali, como Jacó obedeceu, né, a sua mãe, aquelas pessoas obedeceram ali e puderam ver aquele milagre acontecendo, né? Pelo pedido de Nossa Senhora, elas obedeceram e viram aquele milagre, né? Não sei se no próprio capítulo fala sobre isso, mas eu li, enquanto estava estudando sobre esse capítulo, essa mesma
É analogia com as bodas de Caná mesmo, bem lembrado. Tem alguma dúvida aqui no chat? Não, né? Não, tá tranquilo aí, Luiz. Tudo certo, pessoal? A Santa Missa no dia 15/8 será em qual horário? Vocês já sabem? Deixa eu ver, 15/8 dá que dia? É verdade, falei que tá tranquilo, mas não, no, Da quinta-feira, né, Paulo? isso é, como vai ser a festa, né? A gente precisa confirmar com o padre Hudson, aqui em Uberlândia, né? Quem for querer participar da Santa Missa na Nossa Senhora das Dores. Mas é provável que vai ser de manhã e à noite, né? 7 horas da manhã, talvez. Geralmente a quinta, dia de quinta é só de manhã, mas como é festa, né, ele costuma fazer uma celebração à noite, né? Quinta, acho que é só à noite, na verdade, né? Só 6 horas da Ah, é tarde. verdade, é verdade. Quinta é só à noite, eu confundi. Tá provável que, assim, no geral, a Santa Missa de quinta-feira é às 18 horas, na Nossa Senhora das Dores. Mas aí nós iremos ver com o padre Hudson se vai ter de manhãzinha também, que talvez para algumas pessoas fica melhor, né? Como é meio de semana, vai ficar difícil às vezes de ir todos juntos, mas se desse para ir todo mundo à noite seria muito bom. Nós teremos uma formação 31, que é a próxima quarta, e a última no dia 7. Então, provavelmente nessa do dia 7 que a gente vai trazer as informações para vocês melhor, esses detalhes. Oi, Patrícia. Não, foi engano. Ah, tá. Tá. Pessoal, então nós podemos encerrar? Ô Luiz, só lembrando aí o pessoal que nós estamos nos exercícios ainda, né? Dia vinte e Ah, quatro eu estou olhando no documento aqui, é o 9º dia hoje. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, chame a gente lá no grupo, né? Se faltou um dia ou outro, não desistam. Vamos seguir em frente com esses exercícios e, se Deus quiser, daqui um dia está chegando o dia da consagração já, né? Passa muito rápido. Então, sigamos firmes aí nos exercícios. bem lembrado, Paulo. Pessoal, então vamos fazer a oração final. Tô vendo se tinha alguma coisa anotada para falar, mas eu acho que tem não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.